hoje o negócio vai ser do céu aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, por favor. Hoje nós estamos iniciando uma série nova, Cultura do Céu. E o tema de hoje, amor em ação. Nós vamos falar sobre cultura do céu, o mês de dezembro. O que eu tenho para dizer para você, irmão? Olha só o que eu tenho para dizer para você. A gente ouve muitas pessoas falando, até líderes mesmo, pastores, esse ano já acabou. A gente ouve às vezes uma expressão de crentes, de filhos e filhas de Deus com um tom de pessimismo, com um tom de derrota, mas nós não. Nós, a igreja do Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele cuida de todas as coisas a cada dia. Então nós vamos profetizar sobre 26, mas nós vamos viver 25, tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então alguém diz assim, dezembro já foi, o ano já era. Eu digo para você que crê no Deus que fala que para Ele um dia são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O ano de dezembro ainda, espiritualmente, tem muita coisa para acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor tem o ano, o mês de dezembro, na palma de suas mãos. Aleluia! Eu me alegro com isso. O mês de dezembro está nas mãos de Deus. O mês de dezembro está nas mãos de Deus e nós vamos falar sobre a cultura do céu nesse lugar. Irmão, eu quero crer que o Senhor vai chacoalhar os nossos corações aqui, neste período, nesse tempo, com algo lindo do céu, irmão. Então tudo que você precisa fazer, entenda bem, é abrir o seu coração e o seu ouvido. Você entende? Abra o seu coração e seu ouvido, o resto é com Deus. O Senhor vai falar, Ele vai ministrar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos direcionar. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Aleluia. 1 João, eu vou começar lendo apenas um versículo. 1 João capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Pai, nós te damos graças mais uma vez nessa noite por Tua santa palavra. Ministra os nossos corações e que nós sejamos, Senhor, a terra fértil que falamos, Pai, no culto anterior, que nós possamos estar preparados para receber essa semente do céu. Faça conforme a Sua vontade nas nossas vidas, Senhor. Reina aqui nesse lugar, meu Deus. Vem, Senhor, neste lugar e transforma o ambiente, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Você sabe, irmão, eu crio grande expectativa quando a gente inicia uma série, porque a gente não sabe onde vai parar, o que vai acontecer, mas a gente sabe que o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, nós sabemos que Ele está cuidando de todas as coisas. Então nós estamos iniciando uma série hoje, falando sobre cultura do céu. E a ideia é que nós possamos voltar, ou quem sabe aprender as coisas do céu. Por quê? Para que a gente possa viver o que Jesus, o que o nosso Senhor, o que o nosso Deus tem preparado para as nossas vidas. Você entende isso, irmão? Glória a Deus. Então o tema é a série Cultura do Céu, o tema Amor em Ação. O tema de hoje, amor em ação. João, ele diz, não adianta amar de boca, não adianta amar de palavra, não adianta amar de língua. Você precisa amar, nós precisamos amar de fato e de verdade. O que é amar de fato e de verdade? É amar com atitudes, é colocar o amor em ação, é colocar em prática o que nós acreditamos e até muitas vezes pregamos sobre o amor. Eu preciso que isso seja parte dos meus dias, das minhas atitudes, de como eu pratico, de como eu levo, de como eu trato pessoas, coisas, como eu me manifesto diante da igreja, diante da minha família, diante das pessoas que o Senhor coloca na minha vida. Então eu quero discorrer isso aqui em 3 temas. O primeiro é amor em ação
é amar quem Deus colocou na minha frente hoje. Olha só, irmão, eu quero provocar você para que a gente possa entender que a cultura do céu é entender como o Senhor vê, amém? Como o Senhor vê, amém? Nós, para amar alguém, para amarmos alguém, nós precisamos andar junto com essas pessoas. Nós precisamos muitas vezes que essas pessoas nos amem primeiro, sim ou não? Tem hora que para a gente amar alguém, a gente primeiro tem que se sentir amado por ela. Então, a cultura do céu, a maneira do céu, ela é diferente. O Senhor não nos ama pelo que a gente faz. Ele não nos ama como nós nos relacionamos com Ele. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Ele nos ama porque nós somos obra de suas mãos. Ele nos ama porque nós somos projeto do céu nessa terra. O Senhor nos ama. E aí, irmãos, o que nós precisamos aprender? Amor em ação, cultura do céu. Nós precisamos aprender a amar quem o Senhor coloca na nossa vida hoje. Eu preciso amar quem está comigo, eu preciso amar quem é da igreja, eu preciso amar as pessoas que estão perto de mim, mas eu também preciso amar aquele que está com uma necessidade hoje. E quantas vezes, igreja, nós encontramos com alguém que às vezes só precisa de uma oração, e não temos coragem de fazer uma oração, deixamos para depois, em um outro momento. Então eu quero entender com vocês aqui que se eu sentir de Deus que aquela pessoa, aquele irmão ou irmã precisa de uma oração naquele momento, eu vou fazer o quê? Quando? Hoje, agora. Você entende como é a cultura do céu? Não é ficar esperando depois, ou me dar uma vontade, ou uma coragem maior. Eu encontrei alguém que precisa de uma oração agora, alguém que tem uma petição, alguém que está passando por alguma dificuldade, alguém que está enfermo. O que eu vou fazer? Igreja Viva, eu vou orar por essa pessoa, porque o amor se movimenta. O amor, ele é manifesto através das minhas obras, através da minha atitude. Eu não preciso de obra para ser amado, mas porque eu sou amado, as obras do céu se manifestam através da minha vida. Então eu preciso aprender a me comportar, a viver, dando uma resposta imediata. Então se alguém precisa de uma oração, é hoje. Se alguém precisa de um prato de comida, quando você está com fome, você pensa, eu vou esperar até amanhã para comer? Então nós precisamos, como igreja, aprender que se alguém tem fome hoje, essa fome precisa ser matada hoje. É o amor que aprende a amar quem Deus coloca na nossa frente hoje. Irmão, eu tenho sido muito constrangido esses dias, pelo Espírito Santo, de uma maneira particular, a voltar a viver algumas coisas que nós vivemos no passado, de colocar em prática. Eu não vou esperar alguém ou alguma coisa. Tem uma necessidade, existe uma demanda, o que eu posso fazer para suprir essa demanda? Ou quem pode me ajudar com essa demanda? Como eu posso amar alguém hoje? Quem entende isso? Como eu posso deixar de ser egoísta? Eu pedi muito a Deus que essa palavra não fosse uma palavra de confronto, e sim de constrangimento. Pedi mesmo, porque a palavra por si só ela confronta. Mas eu preciso entender, ficar constrangido diante de um Deus que não poupou nada, nem o seu próprio filho, para me amar, para Ele me ensinar que na cultura do céu a gente não poupa, a gente dá. Na cultura do céu, a gente alcança. Na cultura do céu, a gente compartilha. Na cultura do céu, a gente anda mais uma milha. Na cultura do céu, a gente dá outra face. Na cultura do céu, a gente perdoa. Na cultura do céu, a gente renuncia. A gente oferta, a gente ama, a gente faz. Cultura do céu não é sobre falar de um amor, e nem sobre amar mais. É sobre amar melhor. É sobre amar, ter um amor que alcança de verdade, um amor que transforma de verdade, um amor que muda de verdade. A gente faz tantos planos na igreja, amém? Eu falei aqui esses dias sobre o infantil, fazer um parque, um kids de excelência, para que os nossos filhos e as crianças aqui que vierem visitar a igreja possam ter cultos maravilhosos. Você estava aqui quando eu disse isso? Você crê que a gente vai viver isso? Pois bem, irmão, hoje eu acrescentei mais uma coisa no meu sonho. Nesse constrangimento aqui, tinha um casal aqui. Você chegou na igreja, você viu eles aqui? Alguém viu? Pois é, eu não sei, eles falaram que vinha na igreja, acho que não apareceram. Mas
que eu estou falando para você? Na minha cabeça, pastora Amanda, que é a chefe de obras aqui da igreja hoje, na minha cabeça nós vamos construir um banheiro aqui nesse lugar, com um chuveiro, para que as pessoas quando chegarem com necessidades nesse sentido, a gente possa ter algo para dar de comer, ter uma muda de roupa para compartilhar, ter um lugar para essa pessoa tomar banho e sair limpa daqui. Eu disse há pouco que isso ia ser difícil de falar. Por quê? Porque eu creio muito nisso, irmão. E de alguma maneira, a gente vai se distanciando de algumas coisas que Deus coloca no nosso coração. E eu creio mesmo que Deus está levantando essa igreja junto com outras. Entenda isso, a Viva não é melhor. Junto com outras, para ser um farol nessa cidade. Para alcançar e transformar vidas. Alguém ora para Deus mandar empresário para a igreja. Eu quero que Deus mande aqui os doentes, os necessitados, os que têm necessidades, para que nós que somos o corpo, a igreja dele, sejamos uma resposta no dia de hoje. Que o Senhor nos levante nesse tempo como agente de transformação na vida de muitas outras pessoas. Eu não sei onde vai ser esse banheiro. Pode ser aqui, pode ser lá atrás. Não importa, eu só quero um chuveiro aqui. Porque é isso, irmão. Nós precisamos aprender como o céu se movimenta. O céu não deixa para amanhã. Você não ficou para amanhã. O Espírito Santo cuidou de você, transformou a sua vida, te ajuda nos momentos de maiores dificuldades. Então, por que a gente quer deixar os outros para amanhã? Não é fácil de viver isso. E eu não estou falando que o pastor vai viver isso. Eu estou falando que é responsabilidade nossa. Quem entende? É responsabilidade nossa. Não adianta você querer cobrar, você precisa fazer. Nós somos chamados para fazer. Então, na cultura do céu, nós não temos um amor que fala, um amor só que discursa, um amor só de palavras. Nós temos um amor de atitudes. Um amor que compartilha, um amor que corta um bife no meio, um amor que come ovo junto, um amor que compra pão e sai distribuindo para alguém. Em algum momento da nossa vida, o presbítero Elenilson que está ali, levanta a mão assim, lembrei disso agora. Ele me ensinou uma coisa, irmão. Ele disse, não sei se faz isso ainda hoje, mas em algum momento da vida dele, ele levava um pacote de comida, de bolacha, alguma coisa no carro dele, porque todas as vezes que alguém pedia alguma coisa para comer, ele ia lá, pegava no carro e dava para essa pessoa. Porque a Bíblia nos ensina a não deixar ninguém que pede ir embora com as mãos vazias. Então são coisas simples, quem entende isso? Você pode ter 2, 3 pacotes de bolacha no seu carro. Você pode ter um pacote de pão no seu carro, quem pode? Para na hora que alguém que está em um momento de dificuldade, você possa alcançar essa pessoa com alguma coisa que, claro, não vai mudar a vida dela naquele momento, mas quem sabe a sua atitude, mais uma palavra, continua firme, acredita em Deus, deixa Ele mudar a sua vida, e uma atitude, entregar alguma coisa, aquilo não vai alcançar essa vida com transformação. São sementes. Então, na cultura do reino, a igreja se move. Na cultura do reino, a igreja não fica esperando um líder ou um pastor. Ela age, ela faz, ela vive. A cultura do céu começa quando a igreja age com as mãos de Cristo na terra. É nós, amém? Como instrumentos de Jesus aqui nessa terra. A cultura do céu é marcada por um amor que traduz em atitudes. Então, falar que ama é uma coisa e ter atitudes é outra. Você conhece alguém que tem atitudes de amor? Você conhece, sim ou não? E não é bom ver uma pessoa assim? Você olha e fala, meu Deus, esse cara é diferente, essa mulher, ela tem um coração diferente. Ela não só fala, ela faz. Ela não só fala, ela vai. Não é só religião, é amor. Então, amor em ação é colocar o que a gente acredita em prática. Primeiro tópico é amor em ação, é amar quem Deus colocou na minha frente hoje. Quem gostaria de ter essa habilidade, irmão? Quem entende isso? É só o Espírito Santo que pode nos dar isso. Você nunca teve relacionamento, mas você tem compaixão.
Você nunca teve relacionamento, mas a graça te alcançou e por isso você quer que essa graça se estenda sobre a vida de mais alguém. Então não é um amor, é porque eu encontrei a pessoa e eu já amei ela. Não, é porque eu amei e eu sou amado. E eu quero que isso se estenda sobre a vida de outras pessoas. Amor em ação. Eu quero encorajar você, Igreja Viva, a não só abraçar o que a gente estiver fazendo para alcançar alguém, mas que você também faça a sua parte, contribua com a sua casa, com a sua família, de alguma maneira para alcançar uma vida. A gente pode pensar, é um drogado, é um psico, ou a gente pode pensar, esse cara já foi filho de alguém, ele já teve uma casa, quem sabe, ele já teve uma família e ele foi roubado. E eu tenho um caminho, que se ele quiser, é o mesmo caminho que eu fiz, e esse caminho vai mudar a vida dele. São escolhas nossas. Segundo tópico. O amor é uma evidência, o amor é uma evidência de que somos filhos. Quem é filho de Deus aqui? O amor em ação é uma evidência de que nós somos filhos. Eu sou filho e não amo ninguém. Eu sou filho e não ajudo ninguém. Eu sou filho e não me preocupo com ninguém. Eu sou filho e não me importo com ninguém. E não é só sobre cesta básica, irmão, ou um chuveiro, isso é importante também. É sobre entender e perceber e se importar, às vezes, com quem está sentado do nosso lado. Às vezes essa pessoa ela não tem escassez financeira, ela tem escassez espiritual. Está passando por uma luta interna no seu casamento, com seus filhos, e tudo que ela precisa é que alguém na igreja se importe com isso, e seja uma mão estendida no momento, para ajudar a ela passar por essa dificuldade. Mas às vezes nós estamos tão ocupados com as nossas próprias vidas e com escalas. Irmão, eu quero ter cultos excelentes, maravilhosos aqui, quem entende? Com um louvor lindo como foi hoje, com o infantil funcionando para a glória de Deus, com todos os ministérios, que seja uma bênção, eu quero, irmão. Mas se a escala estiver te atrapalhando de ser crente, abandona a escala. Deixa o louvor, deixa o infantil, vai embora, vai cuidar de alguém, vai ganhar alguém para Jesus, quem está entendendo, pelo amor de Deus? Porque o que nós fazemos aqui é parte, é dom do que Deus nos deu, mas o que nós somos chamados para fazer, a nossa missão, são pessoas, não são coisas. E o mundo e a modernidade está querendo imprimir, colocar em nós uma outra cultura, nos ensinar de uma maneira diferente, mas a cultura do céu ainda é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso ter um coração que se move, que se importa com o outro. Isso é o que o céu espera de nós. Isso é o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, irmãos, o que é uma evidência de que nós somos filhos e filhas de Deus? Os nossos frutos, a nossa obra, o amor, a compaixão, como a gente trata o outro. Esse papo é um papo difícil, irmão. Porque esse papo ele está abrindo aqui alguns assuntos, algumas caixas. Como por exemplo, na cultura do céu, eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Quem entende? Cultura do céu, amor em ação. Perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se eu estou pedindo perdão pelos meus pecados e não perdoo o que alguém fez por mim, eu não estou vivendo o que o céu está me direcionando para viver. Então eu preciso perdoar, quem entende? Eu não tenho nada disso anotado aqui, mas eu vou repetir, porque senti no coração. Eu preciso perdoar, quem entende? Eu creio que alguém aqui está precisando disso.
Então na cultura do céu eu não penso se eu vou perdoar, eu simplesmente perdoo, porque eu já fui perdoado, e todas as vezes que eu preciso ser perdoado, eu sou perdoado, então eu também preciso perdoar. Isso quer dizer o quê? Alguém me ofendeu, falou mal de mim, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Alguém vai ficar chateado agora, mas escuta isso. Eu já disse várias vezes, você emprestou dinheiro para alguém, o cara não pagou, o que eu vou fazer? Já diminuiu, você viu? Diminuiu, alguém já falou, me paga. Agora se a gente tivesse que pagar a Deus, irmão, como é que a gente ia pagar? Então o céu nos ensina que nós precisamos aprender a perdoar. Às vezes, irmão, eu já disse isso em alguns momentos aqui, alguém deve R$50 para você, R$10, R$100, sei lá, e você fica amargurado por causa disso. Quando você perdoa, é assim que eu acredito, irmão, é assim que eu acredito. Quando você perdoa, você admite um prejuízo, amém? R$10, R$1.000, R$50, que for. Mas quando você perdoa, você está manifestando o que o céu te chamou para manifestar. E aí, como eu acredito, pastor Daniel, não é essa pessoa que te devia que vai te responder, mas o céu vai olhar para você e disse, foi para isso que eu te chamei. Então não importa se ele pagou ou não, eu vou recompensar a sua atitude. Mas às vezes nós ficamos presos, nosso coração fica preso, a gente fica chateado, desanima, tem gente que esfria na fé. Então a evidência de que eu sou filho é o amor manifesto através da minha vida. A evidência que eu sou filho e filha não é eu vir numa igreja. A evidência é eu perdoar, a evidência é eu ter compaixão, a evidência é eu ser generoso, a evidência é eu querer o bem do outro. É nisso que nós vamos ver quem é filho e quem não é. O mesmo texto de 1 João, agora o 10 e o 11 diz assim, ó. A gente leu o 18, eu vou ler o 10 e o 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Quem disse isso? João. A Bíblia, amém? Inspirada por Deus. Então, não é o Júnior que está falando, eu vou repetir o 11 aqui, ó. O 10, perdão. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Quem não ama o seu irmão é filho de quem? Está escrito o que aqui? Quem não ama o irmão é filho de quem? Às vezes a Bíblia dá umas apavoradas na gente, hein? Fala a verdade. Se é o Júnior falando, alguém vai falar, esse cara endoidou de vez. Mas como está escrito, que a gente vai pensar? Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus amam. Os filhos de Deus perdoam. Os filhos de Deus ajudam, compartilham, alcançam, vão adiante. E os filhos do diabo não fazem nada disso. Não amam. Agora a pergunta é, eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Você tem dúvida? Eu sou filho de Deus ou do diabo? Ufa, glória a Deus. Agora o que acontece, parênteses aqui. Existem muitos filhos de Deus dando ouvido para o diabo. Não são filhos do diabo, mas estão dando ouvido para o diabo. Fazendo consultas no mundo, querendo agir como o mundo, querendo se comportar como o mundo. Escuta, irmão, eu já não sou mais religioso como eu era no passado. E tá tudo bem. Para mim, de verdade, não vai mudar nada na minha vida e nem no relacionamento com você, se você ouvir uma música do mundo que não seja profana. Eu não ouço. No passado eu ia dizer que você não era crente se estivesse ouvindo.
mas hoje já não penso mais dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso? Não são essas pequenas coisas que a gente se agarra às vezes, que mostram quem é de Deus e quem é do diabo. O que mostra quem é de Deus e do diabo são as nossas atitudes. Porque às vezes a gente fala, quem escuta uma música assim é do diabo. E o que você anda assistindo, irmão, é de Deus? Mas às vezes a gente é hipócrita. Eu não ouço, mas eu assisto coisa muito pior. Fico vendo coisa na televisão lá, que fica na internet, na mente. Mas estou julgando o irmão que está ouvindo uma música. Eu procuro nem assistir, nem ouvir, irmão, porque eu sei que isso produz em mim e te aconselho a fazer o mesmo. Eu assisto alguma coisa, quando eu vejo que está muito contaminado, tchau, sai fora. Por quê? Vai gerar dentro de mim alguma coisa que não é do céu. Quem entende? Então eu preciso aprender o que eu estou consumindo também. Porque isso de alguma maneira vai também colocando coisas no meu coração. Só que o que é principal de um filho e de uma filha são as nossas atitudes. O que nós estamos dispostos a viver e a fazer. E eu penso que nesse tempo há um convite para uma igreja que se diz uma igreja verdadeira, para filhos que se dizem, eu sou realmente filho de Deus, para se posicionarem nesses dias como filhos e filhas, com amor e colocar esse amor em ação. O amor é uma ação, não apenas uma emoção. Você pode dizer isso para o seu irmão? O amor é uma ação e não emoção. O amor, irmão, é como se fosse um carimbo do céu na nossa vida, que mostra quem é discípulo de Jesus e quem não é. É o amor, irmão. Muitas outras coisas, mas delas derivam do amor. Tem um carimbo do céu. Tá! Essa pessoa é amorosa. Ela perdoa. Quando alguém ataca ela, para o mundo ela é um idiota. Porque ela não responde o mal com o mal. Porque alguém que tem cultura do céu, um coração ligado com Jesus, responde o mal com o bem. O volante fala muito sobre nós, amém? Fala muito. O crente dirigindo fala muito, sim ou não? Porque externa o que está dentro. E no carro não é um culto, né? Porque a gente muitas vezes não vai ter coragem de fazer aqui na igreja o que a gente faz no carro. Passa por cima aí. Tem uma amiga, muito amiga minha, diz algumas pessoas que esse daí paga 2 IPVA. Que é aquelas pessoas que andam no meio da rua, sabe? Quer usar as 2 faixas, paga 2 IPVA para tomar conta da rua toda. E às vezes a gente até arruma uns adjetivos evangélicos, né? Isso fala muito sobre nós, irmão. Se eu não consigo ter paciência, bondade, misericórdia para alguém e simplesmente sair para a pessoa poder passar, o que eu estou capaz de fazer então? Quem está entendendo? Porque eu quero disputar e chegar primeiro? Porque eu quero responder na porrada? Terceiro e último. Eu podia dizer que vim para falar disso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10, por favor. Terceiro e último tópico é o amor que atravessa a rua. O amor que atravessa a rua. Eu quero ler um texto com vocês aqui que está em Lucas 10. Versículo 25. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Dá uma pausa aqui no 28. Tem um fariseu, um religioso, irmão. Hoje a gente não tem nenhum fariseu aqui, mas nos dias de hoje existem muitos religiosos. É alguém que conhecia a lei. Se a gente fosse falar de hoje, conhecia a Bíblia. É alguém que conhece a Bíblia. Ele encontra Jesus e ele quer fazer o quê? Ele quer pôr Jesus à prova. Ele quer pegar Jesus de alguma maneira, fazer alguma pegadinha. E aí ele olha para Jesus e diz: mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus responde como ele prega. É o que ele prega, amém? É só você amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, com tudo que você é, e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus ouve essa resposta e diz: tá bom, é isso aí, está correto. É só fazer isso e você vai viver eternamente. Então muitas vezes na nossa vida a gente vem até esse ponto, irmão. Até o ponto do discurso, até o ponto de saber o que tem que ser feito, mas não ter coragem ou não saber como praticar. Mas ele continua dizendo assim, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus maravilhoso, poderoso, Senhor, ele responde com uma parábola dizendo, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou meio morto, ou quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Versículo 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai você e faça o mesmo, e viva da mesma maneira. Então eu coloquei aqui o tópico 3, o amor que atravessa a rua, para a gente pensar bem, irmão. Porque às vezes a gente se esconde de algumas coisas. Às vezes a gente faz o quê? Passa de largo, finge que não vê. Deixa eu sair daqui porque senão vou arrumar um problema para a minha vida. O sacerdote viu um homem meio morto, semi-morto, entre a vida e a morte, irmão. Foi espancado. O sacerdote fez o quê? Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você pensa uma coisa: você acha que Deus, Ele deseja ajudar alguém que está quase morto? Deus, no seu amor, na sua grandeza, deseja alcançar alguém que está passando por dificuldade? E se Deus habita dentro de mim, Ele deseja usar a minha vida para alcançar alguém? E às vezes a gente passa de largo. O sacerdote finge que não vê. Eu estou culpado, Deus entende, não dá agora, eu estou com problema também. Qual desculpa a gente usa, né? São tantas. O levita faz o quê?
Eu tenho a minha família, eu não tenho o suficiente. Não dá, vai me dar trabalho, eu tenho que mudar meu caminho. Eu vou pôr alguém dentro do meu carro. Mas, irmãos, o terceiro, que é um samaritano. Nessa parábola, a gente pode ver o samaritano de várias maneiras. Eu quero colocar ele hoje aqui nessa noite como alguém improvável. Por que improvável? Porque ele era de outra religião. Ele não era judeu, ele não era do povo escolhido, ele não era daquela turma ali que estava questionando Jesus. E aí Jesus coloca alguém como improvável, mas que tem um coração da maneira correta e que faz a coisa certa e que é a atitude correta de a gente tomar e viver. Aí ele fala assim no final, o samaritano vai lá, para o que ele está fazendo, ele cuida, ele coloca óleo, ele coloca o vinho, ele trata da ferida, coloca lá o cara entre a vida e a morte em cima do cavalo, na carroça, sei lá. Leva até uma hospedaria, até um lugar, para essa pessoa ter um lugar para comer, para poder tomar um banho, para dormir, para poder se recuperar. E aí depois ele paga isso, e ainda ele fala o seguinte: se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar, eu acerto o restante. Cuida dele aí, trata dele aí. Quando a gente começa a pensar nisso, o primeiro sentimento, pelo menos que vem no meu coração, é que é difícil de fazer isso. Só que o segundo sentimento, talvez trazido pelo próprio Espírito Santo, é: alguém um dia fez isso por mim. Quem entende? Se alguém não tivesse sido samaritano, eu não estaria aqui. Se alguém não tivesse dado lugar para Deus usar a sua vida, talvez eu não seria um pastor hoje, não seria um filho de Deus. Se alguém tivesse olhado para mim sem me julgar, ser um instrumento de Deus na minha vida, se alguém tivesse olhado para você e pensasse: esse daí é perca de tempo, porque em algum momento, talvez as suas atitudes demonstrassem isso, sim ou não? Eu, quando era do mundo, era perca de tempo, irmão. Eu já disse aqui várias vezes que eu pensava de crente. Igreja para mim era negócio para pegar dinheiro de trouxa. Pequenas igrejas, grandes negócios, era isso que eu pensava a vida inteira. E mais alguém olhou para mim e falou assim: não importa o que você pensa, importa o que Deus pensa de você. E o que alguém fez por nós, ou algumas pessoas, o Espírito Santo de Deus quer usar as nossas vidas nesses dias para fazer por tantos outros. O amor em ação, a cultura do céu, é um amor que atravessa a rua. É um amor sem fingimento. É um amor sem hipocrisia. Nós fizemos uma leitura hoje em Romanos 12. Se você está lendo a Bíblia e acompanhando a leitura, hoje nós lemos em Romanos 12. O 9 e o 10 eu quero ler com você. Está escrito assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então é sem mentira, é um amor sem falsidade, é um amor sem hipocrisia, é um amor sem panela, irmão. Como é que a gente vai buscar o mundo, alcançar alguém que está perdido, se a gente não consegue nem se entender aqui dentro? Como que a gente vai olhar e atravessar a rua, se tem hora que a gente atravessa o lado da igreja para não falar com o irmão? Quem está entendendo? Toda essa hipocrisia precisa cair no chão. Na cultura do céu não existe isso. Na cultura do céu não é sobre a atitude que os outros têm comigo, é a atitude que Deus me chamou para ter com os outros. Se eu depender do mundo, eu não consigo. Se eu depender de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então na cultura do céu, eu não dependo do mundo, eu não dependo das coisas, eu dependo de Deus. E porque eu tenho Deus, e porque eu tenho o Espírito Santo, então eu posso dar o próximo passo, eu posso continuar amando, eu posso tentar de novo.
Mas por favor, não entenda, irmão, que não tem risco nisso. Quando eu perdoo, quando eu abro o meu coração, eu corro o risco de ser ferido novamente. Mas novamente eu vou ter misericórdia do céu sobre as nossas vidas. O que eu preciso aprender é, enquanto eu me fecho, eu estou perdendo muito do que o céu tem preparado para mim. Tem um convite aqui nessa noite para nós, irmãos. Nós vamos ceiar. E nós precisamos retomar as práticas de amor, as atitudes de amor, ações de amor. Porque a religião, a fé sem obras é morta. E aí, irmãos, combina uma igreja com o nome de viva, uma igreja viva, com fé sem obras. E aí não é a igreja, irmão, somos nós. Eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Se no mundo físico aqui, cada um tem um CPF, sim ou não? Tem alguém CPF repetido aqui? Não. Tem alguém com RG repetido aqui? Tem alguém com a identidade igual ao outro aqui? Não. As digitais, alguém tem igual ao outro aqui? Não. Então, o que eu preciso entender? O céu tem algo preparado para o Júnior. O céu tem algo preparado para você. E não é para o ano que vem ou para daqui 10 anos. É para hoje. É para agora. O Senhor está me chamando para viver aquilo que Ele preparou para a minha vida. Eu quero que você fique de pé, irmão. No amor que atravessa a rua não basta falar de amor, é preciso viver o amor. Se a gente for pensar aqui hoje, irmão, que alguém, nesse momento, está precisando de uma atitude nossa, escuta isso. Talvez você veio na igreja hoje para pensando assim, eu preciso de alguma coisa de Deus, eu quero ouvir Deus falando alguma coisa sobre a minha vida, eu preciso de uma resposta. Escuta o que eu vou te dizer agora, irmão. Muitas vezes a nossa cura, muitas vezes a nossa resposta, muitas vezes o nosso milagre está no meio do serviço, da missão que Deus me deu para fazer. Eu já testemunhei isso algumas vezes também. Teve algum momento da nossa vida cristã, escuta isso. Isso é sobre milagre. Isso é sobre o céu movendo. Teve algum momento da nossa vida que eu e a Carol, a gente não podia gerar filho. Em algum momento. Em algum momento, nesse período, no meio disso tudo, a gente orava para que o Senhor gerasse, tornasse capaz algumas pessoas de gerar. Você crê que no meio disso, irmão, eu e a Carol, a Bispa Carol, oramos por algumas pessoas e algumas delas que não podiam gerar, geraram? Alguém crê nisso? E aí você ora para alguém engravidar, mas você está orando para a sua mulher engravidar. E de repente a outra que você orou engravidou, mas a sua ainda não. E ainda está doente, aí você pensa, meu Deus, como o céu se move, é diferente. Só que uma atitude que eu tomei no meu coração, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, importa que eu creio que Ele tem todo o poder. Eu não sei o tempo, eu não sei o jeito, eu nem sabia se eu ia ser pai. Mas agora eu tenho duas meninas lindas aqui na frente, ó, para testemunhar que a glória e a bondade de Deus, elas nos alcançam quando nós nos movemos de acordo com o que o céu nos chama para fazer. Por que eu estou dizendo isso, irmão? É porque às vezes Deus quer nos usar em uma área que nós também estamos precisando de ajuda. É para nos ensinar, é para nos preparar, é para nos fortalecer, é para que a gente possa ser resposta. Mas você acha que em algum momento que a gente orou e viu alguém engravidando, aquilo não aqueceu o nosso coração? Opa, estou na fila, minha senha vai chegar. Amém, Jesus? Eu estou entendendo.
O tempo é o seu, eu sou teu, é tudo teu, Jesus, está na tua mão. Mas eu não posso esperar as coisas acontecerem na minha vida, ficar tudo bem, eu terminar estudo, construir patrimônio para mim poder fazer alguma coisa que Deus me mandou fazer. É por isso que às vezes me preocupa alguém que diz assim: eu vou casar, mas eu vou casar daqui 5, 6 anos, porque a gente vai comprar casa, a gente vai comprar carro, a gente vai terminar estudo, não sei o quê. Irmão, cada um faz o que quer da sua vida, amém? Mas no meu entendimento, decidiu casar, casa e constrói junto, e estuda junto, e luta junto, e faz junto. E nas coisas de Deus é assim. Deus me chamou, me sarou, me curou, e agora eu vou pensar: Deus, espera aí, o Senhor não esperou para me ajudar, mas agora o Senhor me espera para mim ser um instrumento. Não, irmão, é tudo junto, as coisas vão acontecendo. Eu estar sensível, Deus me direciona, eu vou e faço. Às vezes é na vida de alguém, às vezes Deus faz na minha. Eu não entendo o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que Deus cuida e coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu estou convidando você a entender, a cultura do céu é: não espera tudo ficar pronto na tua vida para você ser um instrumento do céu nessa terra. Se coloca à disposição de Deus, e aí Deus vai usar você, Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar a tua casa, e vai usar a sua casa como resposta sobre outras casas. Meu casamento está em crise, como eu vou falar de casamento? Você não vai falar de casamento, você vai falar de fé. Você vai falar de um Deus que pode transformar qualquer ambiente. E aí você ministra alguém, sem mesmo essa pessoa saber que você também está passando por crise. Enquanto você ministra alguém, eu creio dessa maneira, o anjo do Senhor vai na tua casa e faz o que você não pode fazer. O céu responde de acordo com as nossas atitudes. Se eu fico parado, eu não tenho resposta. Se eu me movimento, se eu planto, então eu também estou provocando uma colheita sobre a minha vida. Então eu não posso ficar esperando. O amor não espera, o amor age. O céu não ficou esperando para salvar você. Ele mandou alguém para alcançar e transformar a sua vida. E eu quero crer mesmo, irmão, que o Senhor vai usar a igreja viva. O Senhor vai usar você. Você. No meio de tudo isso que você está vivendo hoje. Ai, quem entende isso, meu Deus? No meio de tudo isso que você está vivendo hoje. Às vezes no meio de um deserto, como foi dito aqui. Às vezes no meio da tempestade. Às vezes no meio de conflitos. No meio de tudo isso, o Senhor quer usar a sua vida como resposta para outros. Eu queria orar com você, irmão, nessa direção. Eu queria orar com você que entende que foi chamado pelo Espírito Santo para ser um instrumento dele nessa terra. Eu quero orar com você. Nós vamos ceiar, mas antes disso eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que é um instrumento de Deus, escuta isso, escuta bem o que eu estou falando. Você que é um instrumento de Deus, você sabe que foi escolhido por Deus, mas não tem conseguido viver o que o céu tem preparado para você. A gente não vai esperar 2026 chegar, a gente vai orar agora, crendo que o Senhor já tem pronto para a sua vida. Ele já te trouxe aqui, o Espírito Santo já te trouxe aqui. Ele tinha um plano, Ele já tinha preparado você para ouvir essa palavra, porque Ele queria restaurar, Ele queria renovar, Ele queria tocar em você. Por favor, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar antes de ceiar. Nós vamos orar e tem um renovo preparado para a sua vida aqui nesse lugar.